Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência hoje à nossa programação, né? Adiantando aí a República Velha. Na aula passada, a gente começou a trabalhar esse tema, República Velha ou Primeira República. Então, nós vimos o seguinte: República Velha ou Primeira República corresponde à primeira fase da história republicana no Brasil, né? 1889 e 1930. Só que nós dividimos essa República Velha em duas fases, né? A República da Espada, que é a fase correspondente ao governo dos marechais Deodoro e Floriano, né? Ali em 1689 a 1694. Nós trabalhamos isso aí na aula passada. E hoje a gente vai trabalhar a segunda fase, que é a República das Oligarquias, né? Que é essa fase que se estende de 1894 a 1930, ok? Muito bem. Em primeiro lugar, o que é uma oligarquia? Ora, oligarquia é uma palavra grega, tá? E ela quer dizer governo de poucos, ok? Então, oligarquias, governo de poucos, certo? E o que isso aqui tem a ver com a nossa República das Oligarquias? Bom, durante esse período, de 1994 a 1930, os grandes proprietários rurais brasileiros, né, a nossa aristocracia rural, então, reunida em grupos oligárquicos, eles exerceram o controle total sobre a política brasileira, controlando os municípios, controlando os estados e controlando o país, certo? É como se o Brasil, nesse período, se transformasse numa fazenda, porque os grandes fazendeiros, os grandes proprietários rurais, é que vão estar à frente, né, do controle político nacional no decorrer dessa fase. Então, nós vamos chamar esse período de República das Oligarquias, ok? Já que esses grandes proprietários rurais vão exercer todo o poder no Brasil, politicamente falando, né, no decorrer dessa fase, ok? Muito bem. Agora, olha só, gente. Para exercer esse controle sobre a política nacional, esses proprietários rurais, ou essas oligarquias rurais, como nós vamos chamar daqui por diante, elas vão se utilizar de alguns mecanismos de dominação, certo? Algumas estratégias que eles vão criar para, dessa forma, controlarem a política do país, ok? Muito bem. E a primeira estratégia, ou a primeira forma que eles vão utilizar para dominar politicamente o país, né, o primeiro mecanismo que eles vão utilizar, a gente vai chamar de a política dos governadores ou dos estados, ok? Pois bem, ora, em que consiste essa política dos governadores ou dos estados? É o seguinte, olha só. O presidente, ele sabe que para governar, para tomar decisões, ele tem que ter o respaldo do Congresso Nacional, não é isso? E o Congresso Nacional, por sua vez, é formado por quem? Por deputados e senadores, entendido? Tá? Pois bem, onde é que esses deputados e senadores são eleitos? Eles são eleitos onde? Nos estados, né? E nos estados, quem é a autoridade máxima? São os governadores. Sabendo que o governador é a autoridade máxima do estado, o que vai acontecer? O presidente, então, estabelece com esse governador uma aliança, tá? Um acordo. Por esse acordo, ele envia para o governador verbas, cargos e outros favores que ele possa prestar para o governador, certo? Em troca, o que ele quer? Ele quer o apoio desse governador. Então, o governador tem que apoiar o presidente. E de que maneira vai ocorrer esse apoio? É o seguinte: o governador vai ter que garantir no seu estado a eleição dos candidatos que virão para cá para apoiar o presidente. Então, a jogada é essa, certo? Então, o governador garante no seu estado a eleição dos candidatos que virão para cá para apoiar o presidente. Mas se por acaso for eleito aqui alguém de oposição, alguém que não compactue com a política dos governadores, o que vai acontecer? Bom, nesse caso, nós temos aqui o que a gente vai chamar de comissão verificadora de poderes. Naquela ocasião não havia justiça eleitoral. O que há é essa comissão verificadora de poderes, chefiada pelo próprio presidente, e cuja função é analisar o resultado final das eleições e diplomar os vitoriosos, certo? Então, quando encerrava a eleição aqui, o governador enviava a lista dos vitoriosos para cá. E, logicamente, mandava dizer ao presidente, né? Olha, os nossos são fulano, 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 fulano. Então, mesmo que um determinado candidato tenha sido eleito aqui com maioria absoluta dos votos, mas se ele não for indicado pelo governador, ele não passa aqui. Sua eleição é recusada, né? Se busca alguma desculpa, alguma justificativa para recusar a eleição
desse candidato de oposição. A gente vai chamar isso aí de degola das oposições, tá? A degola das oposições. Então, só passa aqui na Comissão Verificadora de Poderes quem é indicado pelo governador e que vem para cá apoiar o presidente, certo? Então, dessa forma, ganha o governador, verbas, cargos e favores, certo? Ganha o presidente, que tem um Congresso Nacional que vai apoiar integralmente o seu governo, e, logicamente, tem os deputados senadores, né, que vão receber suas devidas compensações através de aprovação de emendas, propinas e outras coisas mais, ok? Muito bem. Então, esse esquema aqui, a gente vai chamar de a política dos governadores ou dos estados. E é o primeiro mecanismo, ou a primeira estratégia, que essas oligarquias rurais vão se utilizar para dominar politicamente os estados. Entendido? Ok? Muito bem, muito bem. Mas, olha, além da política dos governadores, né, expressa aqui nesse esquema, existia também um outro esquema, que a gente vai chamar de a política do café com leite, certo? Pois bem, então o que é que vem ser aqui a política do café com leite? Nessa ocasião, gente, os 12 estados mais ricos do Brasil e com maior representatividade no Congresso Nacional, quando eu falo maior representatividade, eu quero dizer o quê? Maior número de deputados e maior número de senadores, certo? Então, os estados mais ricos do país e com maior representatividade no Congresso Nacional eram, respectivamente, São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite, né? Se bem que isso é questionado, porque a gente sabe que, nessa ocasião, Minas Gerais era mesmo era produtor de café, tá? De qualquer maneira, São Paulo e Minas formaram entre si uma aliança política, chamada Política do Café com Leite, né? Então, para não ficar política do café com café, ficou conhecido como política do café com leite. E, por esse acordo, somente os 12 estados poderiam indicar o candidato oficial que venceria as eleições para a presidência do país. Tá? Então, somente São Paulo mesmo poderá indicar, a partir de agora, o candidato oficial ou aquele candidato que venceria as eleições presidenciais, que assumiria o poder. Tá? E, para não ficar injusto, eles se revezavam entre si. Então, ora você tinha um paulista no poder, ora um mineiro. Ora um paulista, ora um mineiro. Podia ser alguém de outro estado? Podia sim, mas com a conivência de São Paulo e Minas, ok? Então, essa estratégia a gente vai chamar de política de café com leite. E era mais um mecanismo que as oligarquias se utilizavam para controlar a política do país, já que São Paulo e Minas eram as duas oligarquias mais fortes, mais ricas, as mais poderosas do país nesse período. Ok? Muito bem. Agora, olha só, gente. Vamos adiante. O terceiro mecanismo, tá, que eles vão se utilizar para dominar a política nacional, a gente vai chamar de o coronelismo, certo? E o que é que tem que ser esse fenômeno? Lembrando que esse fenômeno começa lá no período regencial. Lá no período regencial, todo grande proprietário rural brasileiro, ele poderia comprar do governo a patente de capitão ou coronel. E a partir do momento que ele comprava essa patente, ele podia formar sua própria milícia armada. Teoricamente, essas milícias, formadas por esses coronéis, né, ou por esses grandes fazendeiros, servia para quê? Bom, era para evitar alguma revolta nos municípios contra o governo. Só que, na prática, esses coronéis se utilizavam dessas milícias particulares para eliminar os seus adversários e consolidar a sua autoridade em seus municípios. Tá? Então, esses coronéis vão fazer o seguinte: se utilizando ou de uma política assistencialista, prestando favores à população do seu município, ou da violência dos seus jagunços armados, tá? Eles vão obrigar a população local do seu município a votar apenas nos candidatos oficiais. E quais são os candidatos oficiais? São aqueles indicados pelo governador que irão para o Congresso apoiar o presidente. Ok? Então, vamos voltar aqui naquele quadro, tá? Que lá a gente pode explicar direitinho, certo? Olha só aqui, ó. Então, o governador, ele vai estender aos coronéis, né, os favores. Ele envia aos coronéis verbas, cargos e também outros favores que ele possa prestar. Em troca, ele quer o quê? O apoio. De que maneira? Esse coronel, em seu município, vai garantir a eleição dos candidatos que virão para cá para apoiar o presidente, certo? E aí a dúvida que permanece para a gente.
De que maneira o coronel ele vai poder garantir que esses votos realmente serão depositados naquele candidato indicado pelo governador, né? Ou aquele candidato oficial que vai para o Congresso até o presidente? É bom lembrar, gente, que nesse momento o voto era aberto. Então, as pessoas declaravam publicamente seu voto. Todo mundo via e ouvia em que as pessoas votavam, certo? Então, dessa forma, os coronéis tinham como controlar o processo eleitoral. Eles enviavam, né, para as diversas casas dos seus municípios, né, os seus jagunços armados. E, logicamente, esses jagunços diziam lá: coronel mandou votar em fulano, coronel mandou votar em fulano, coronel mandou votar em fulano, certo? Então, eles intimidavam a população local, obrigando as mesmas a votar apenas os candidatos indicados pelos coronéis. Ou, então, eles usavam uma política assistencialista, né? Uma camisa para um, sapato para outro, e assim por diante, tá? O fato é que, por bem ou por mal, a população local era obrigada a votar apenas os candidatos indicados pelo coronel, que eram aqueles que iam para o Congresso, né, apoiar o presidente, ok? Então, o governador manda para os municípios a lista dos candidatos que ele quer que seja eleito naquele município, e o coronel garante que esses candidatos saiam dali eleitos, né? Por sua vez, uma vez eleitos, eles vão para o Congresso apoiar o presidente, certo? Muito bem. Então, esse voto pré-direcionado pelo coronel, a gente vai chamar de voto de cabresto, é o famoso voto de cabresto, né? A população ela não tem vontade, ela não tem autonomia, liberdade para votar em quem ela quiser. Ela é obrigada a votar apenas nos candidatos indicados pelos coronéis, né? E, por sua vez, são membros do governador, e, por sua vez, o Congresso apoia o presidente, certo? Então, esse voto pré-direcionado vai ficar conhecido como o voto de cabresto. E os municípios vão ficar conhecidos como currais eleitorais, certo? Porque a população é manipulada pelo coronel tipo gado, né? Vai para onde ele mandar, ok? Muito bem. Então, utilizando esses três mecanismos, a política dos governadores, a política do café com leite e o coronelismo, essas oligarquias rurais, certo? Elas vão exercer esse controle total sobre a política nacional durante todo esse período, até 1930. Tá? Somente com a Revolução de 30 é que esse domínio das oligarquias rurais chega ao fim no Brasil, ok? Muito bem, gente. Então, hoje a gente fica por aqui, certo? Na próxima aula, a gente vai trabalhar a questão econômica da República Velha, ok? Então, um abraço, até a próxima.